Tivemos um problema meteorológico aqui, né? Caiu um raio aqui perto, não sei se alguém chegou a ouvir, pouco antes de cair a internet, né? Eles estão... A rede não voltou ainda, mas tô aqui no telefone, vamos ver se a gente consegue... Não, tô live, mas não entrou ninguém, não tá, acho que não tá ainda rolando, porque... Mas enfim. Aqui, olha só. Não parece que você não. Aqui diz hang on. Bom, Olha, Eugênio, tô de volta. Eu tô explicando que caiu um raio aqui perto, apagou a luz toda. Vocês talvez viram a luz piscando, mas aconteceu esse fenômeno meteorológico aqui perto. Esse foi o nosso problema. Assim que a doutora Tanit voltar, a gente continua a nossa conversa. Mas realmente peço desculpas a vocês, mas nunca aconteceu, primeira vez. Mas esse raio bateu muito perto. Não, o furacão já passou bem longe daqui. Mas aqui chove todo dia e são tempestades bastante fortes, né? Então, o brabo aqui agora apagou tudo, né? Agora vamos contar a conversa, não se preocupa não. A doutora Tanit está entrando aqui. Olá, voltou. Não sei se deu para ver, mas caiu um raio muito perto aqui de casa. E apagou tudo, caiu a internet, apagou o telefone, a torre do telefone também caiu. Mas, ô, Luiz, juro que eu achei que você tinha ficado chateado comigo. Não, claro que não. Mas realmente foi uma surpresa, porque aqui chove todo dia, né? Uhum. Aqui na Flórida chove todo dia no verão e as tempestades são comuns. E esse raio bateu muito perto, é raro acontecer isso, né? Agora, eu tô com uma outra coisa aqui, que é uma novidade. Para mim, para nós, uma novidade desde o ano passado. Elisa que usa para correr, e eu também gosto de usar de vez em quando, que são esses fones aqui. São fones de condução óssea. Eles não entram no ouvido, né? Eles pegam aqui e transmitem pelo osso. Aquele exame que o otorrino faz com o diapasão, né? Para ver se a transmissão óssea está legal. Eles são melhores? Melhores, eu não saberia dizer para você. Assim, a questão é que justamente porque osso é super bom condutor de som, né? E a prova do diapasão aqui ou no tornozelo dá para você ter a sensação sonora. Eles são confortáveis, né? Eles são confortáveis. O fato de você não precisar colocar algo no ouvido, porque por anatomia tem gente que fala, eu não consigo usar fone porque ele fica caindo ou ele dói, né? Então, o fato de usar a condução óssea é uma saída, né? Para aquelas pessoas que não se adaptam anatomicamente com o encaixe do fone, né? Agora, se a gente pensar, existe risco, a região que é lesada quando a gente usa o fone errado é a cóclea. Então, ela é a mesma que recebe som por aqui, ou por aqui, ou por aqui. É a mesma. Então, existe um risco de qualquer jeito para a questão abuso ou uso inadequado. Ou seja, aqueles ossinhos transmitidos para... né? Aqueles ossinhos vibram e a gente... Aquilo transforma som em sinal neural para a gente entender, né? Para o nosso cérebro entender. Mas Isso! São os mesmos, quer dizer, se eu estou chacoalhando o osso do mesmo jeito, né? Não está batendo direto com o tímpano, mas está chacoalhando o ossinho. Perfeito, porque não vai vibrar a onda sonora para chegar no lugar que transforma em onda elétrica, mas já vai estimular com vibração para fazer a transformação em onda elétrica. Quer dizer, por uma entrada ou por outra, a via final comum é a mesma, que é a cóclea. E é lá dentro que estão as células que acabam morrendo, né? Quando a gente abusa de volume, tá? Então, a ideia é essa. É só não achar que não entra pelo ouvido, então não vai lesar. Não. Vai chegar na via final comum. Tá? Então, uso com moderação sempre cai bem, né? Uma coisa que não tem a ver diretamente com isso, mas que é muito confortável, a Elisa gosta, eu também, é o fato de que não diminui a distração, porque você não tem cancelamento de
de ruído externo, então você corre menos risco físico de estar alheio ao meio ambiente quando está na rua, né? Você consegue ouvir um carro, enfim, Perfeito. Mas é muito. Então, Eu achei, quando a gente comprou, é muito interessante. É um negócio realmente revolucionário. Na minha cabeça é revolucionário. Olha que eu sou médico, mas eu acho esse negócio da transmissão óssea bem legal. não, Enfim, e é mesmo, eu super concordo. E foi bom você ter comentado, porque alguém já tinha falado aí, na rua é importante ter noção da audição de alerta, que aquele justamente, ó, vem um carro, tocou uma buzina, alguém te chamou, né? Agora, dentro de casa, que a gente está falando do fone de ouvido dentro de casa na quarentena, isso é menos importante, né? Então, o cancelamento de ruído cai super bem. Então, depende da situação, você pode se beneficiar. Esse aqui para o avião não adianta nada. Porque fica aquela barulheira do avião do mesmo jeito. Não resolve nada. E você sabe que quando a gente acostuma com cancelamento de ruído, fala, nossa, que delícia! Aí o resto que não cancela ruído, você acha porcaria, né? Mas eu fiquei. Eu usava muito aquele fone intra-auricular sem o cancelamento, depois ganhei das crianças o novo que tem cancelamento. É outra história, cara. É impressionante. É outro nível de conforto. E para a gente, além do conforto, a ideia é que ajuda a proteger, né? A gente pode diminuir aí o grau de exposição. Só aproveitar para a gente explorar um pouquinho com essa coisa do zumbido, não o zumbido residual aí da agressão, mas o zumbido como doença, vamos dizer assim, se é que eu posso falar assim, né? Que como clínica, eu volto e meia, eu me deparo com essa queixa do paciente e falo, olha, isso aí não é comigo, eu não sei resolver, e passo a bola para o otorrino para ele ter que se entender com o paciente. E eu sei que é difícil, os pacientes reclamam muito, né? E principalmente é aquela coisa estranha do zumbido no silêncio, né? O que você pode fazer para essas pessoas? Perfeito. Ó, você, como clínico, né, recebe muito o endócrino, o cardio, o pneumo, o psiquiatra, o urologista, o pediatra, o ebiatra, né, e o otorrino. Então, aqui em São Paulo, na USP, teve um estudo que, não sei se foi 2015 ou 2016, mostrando que 22% dos paulistanos têm zumbido. Então, estudo epidemiológico. Isso é 1 a cada 5, tá? Então, aí nos Estados Unidos, eu lembro de estudos já falando de 22%, 24%. Ou seja, se você extrapolar para as grandes cidades, é um absurdo de gente que tem zumbido e, pasme, em qualquer idade, tá? A gente tem uma pesquisa publicada em 2016 e uma retomada agora nesse mês de julho, com zumbido em adolescentes, né? Então, é extremamente comum. Eles delegam a causa do zumbido ao fone e às baladas, e muitos deles só percebem quando estão no silêncio, tá? Então, como o zumbido é um som, ele fica mais evidente quando não tem outros sons. Como se fosse uma velhinha de bolo de aniversário daquelas michurucas. Ela fica evidente quando está no escuro, quando ela é a única luz, né? Então, independente da causa do zumbido, a gente espera realmente que as pessoas sofram mais ou percebam mais quando estão no silêncio. E durante o dia, com os sons, ele acaba se misturando com os outros sons do dia a dia. E às vezes passa batido, né? Então, de qualquer jeito, explicando esse meio de campo, como o zumbido é bem multifatorial, a ideia é que o otorrino faça uma triagem das causas mais comuns, né? Então, como eu te resumiria, assim, bem simplificadamente, 90% das vezes o zumbido está no ouvido e a causa dele também. Isso parece bem lógico, né? E daí, com a audiometria, a gente vê. Só que 10% das vezes o zumbido está no ouvido e a causa está na vizinhança. Então, a vizinhança da frente, que é essa parte odontológica, a de baixo, que é essa questão do pescoço, das dores, das contraturas, as duas de cima, então o cérebro mesmo, a parte neurológica, e o mental, e o vizinho mais longe, que é essa parte digestiva.
Então, tem zumbidos super fáceis da gente tratar, porque eles refletem abuso de cafeína, picos de insulina por carboidratos simples, intolerância à lactose ou glúten, tudo isso pode dar zumbido, né? Caramba. Então, são causas fáceis de tratar, desde que você desconfie que possa ter alguma coisa metabólica na jogada. Então, só para te dar uma geral do quanto esse universo é tão heterogêneo, que eu compararia com a dor de cabeça. Então, não é correto você dar um analgésico para todo mundo com dor de cabeça. Vai investigar de onde ela vem. Porque se for da visão, se for da digestão, não é o analgésico que vai resolver a dor de cabeça. Zumbido é idêntico ao raciocínio. Então não adianta só ligar um radinho do lado da cama para poder dormir, né? Tem que tentar descobrir o que está por trás disso, né? Ligar o radinho é o jeito de não sofrer na hora de dormir. Não é o jeito de investigar, nem de tratar de verdade, né? Uma vez eu vi um anúncio que me chamou muita atenção, que era de um fone, um alto-falante flexível, para colocar dentro do travesseiro. Não sei se isso existe, não sei se isso funciona. Sim, sim. Eu achei isso que legal. Quando aquelas revistas que te lê no avião, alguma coisa assim, tinha lá um alto-falante flexível que você botava dentro do travesseiro. Eu falei, caraca, deve ser um negócio... Eu lembro que eu trouxe de um congresso aí nos Estados Unidos, que eu fui em Iowa. Eu trouxe, tem aqueles estandes, e eu trouxe um travesseirinho pequeno com um alto-falante dentro, que era uma amostra exatamente para quem não consegue dormir, você conecta lá com a sua musiquinha ou com um som de natureza, alguma coisa assim, e daí a hora que você põe a cabeça naquele travesseiro, você fica ouvindo algo que não é tão incômodo quanto o zumbido. Ajuda a não incomodar, beleza, tudo é válido quando é para não incomodar. É que como eu tenho uma filosofia assim de qual que é o plano A para a pessoa? Dá para fazer plano A, que é o negócio que vai limpar o problema? Vamos nele. Não dá? Vamos no plano B. O plano B é vamos diminuir o desconforto, o prejuízo na qualidade de vida, mas a gente já sabe que não está atuando na causa, né? Então, meu negócio com a otorrino, que eu acho que é o meu pensamento diferente e que eu tento passar isso para muita gente, é qual que é o plano A para cada pessoa. Porque se a gente não pensa nisso, a gente nivela todo mundo do mesmo jeito. E aí não vai para lugar nenhum. Então, a primeira providência é ouvir o otorrino, procurar o otorrino para a gente poder saber, ele poder fazer a avaliação das coisas que ele consegue medir, enfim. E aí depois vamos procurar o resto, né? Exatamente, exatamente. E a gente faz um trabalho de formiguinha com os próprios otorrinos, né? Porque a nossa especialidade é cirúrgica. Eu mesma escolhi fazer otorrinolaringologia porque adorava cirurgia, né? E o zumbido não é uma área que tem cirurgias. Então, é preciso um trabalho de formiguinha para colocar o zumbido na pauta na própria otorrinolaringologia. Não é todo mundo que gosta, não. Porque o que eu vejo, eu tenho um otorrino que cuida da gente, né? Doutor Jair de Castro, no Rio de Janeiro. E, enfim, eu vejo que para poder fazer aquela análise toda, ele tem que ter o otorrino, até para aproveitar para explicar um pouquinho para a gente. O otorrino ele é uma especialidade que parece uma coisa muito óbvia, né? Mas tem um grupo de... Quer dizer, é uma especialidade multidisciplinar hoje em dia bastante grande, né? Totalmente de acordo. Quando eu escolhi otorrino perante todas as outras possibilidades ali antes da residência, eu falei, gente, mas isso trabalha com nada, né? Tipo paramédico, né? Que era o nosso apelido na época. E nada como você tá mergulhado no nada, nesse nada, para você ver que não acaba mais o conhecimento. É como você cavar. Cada vez você entende mais e você vê como as coisas se ramificam, né? Imagina, zumbido era a coisa mais menosprezada quando eu comecei a trabalhar com isso. Hoje a gente tem congresso só de zumbido internacional. Porque de tanto que você entra, você vê que não acaba nunca.
E essa transdisciplinaridade, que no Zumbido é muito óbvia, me encanta. Porque nada como você ver, ouvir pontos de vistas diferentes, né? Das pessoas sobre o mesmo fato, né? Então, isso é assim, você olha aí de um jeito, eu olho de outro, né? E trocando ideia, a gente consegue ter mais noção disso, né? Então, para sintomas pouco conhecidos como o zumbido, eu acho um arraso total poder trabalhar assim. Eu gosto muito. Para você ter uma ideia, quer dizer, eu comecei a frequentar o consultório do otorrino por causa do meu filho, porque ele tinha um sangramento nasal intratável. Sim. Que eu também tive quando era criança, mas o dele era muito intenso. E, enfim, a gente precisava lá cauterizar os vasinhos, aquela coisa. E acabou que eu acabei sendo paciente frequente, porque primeiro que eu passei a ficar rouco e não tinha uma causa aparente. Fiz um quadro de laringoespasmo, foi um negócio dramático. E, quer dizer, eu acabei no otorrino por causa de refluxo. É uma coisa muito, quer dizer, ver como é que a gente acha que as coisas são estanques, separadas, e não são, né? Nem um pouco. Exatamente, é um bom exemplo, né? Então, sai do seu estômago aqui aquele ácido que você usou para digerir o seu alimento, ele dá uma escapadinha aqui para cima, e daí você tem sintoma ou de garganta, né, de dor, de ardência ou de rouquidão, às vezes a rinite, às vezes otite, é uma doideira, né? Quer dizer, a gente está aqui, trabalha junto com o gastro, trabalha junto com o pneumo, trabalha junto com o psiquiatra, junto com o neurologista, junto com o dentista, junto com o ortopedista, com o fisioterapeuta. A gente está no meio do caminho, né? É tudo junto e misturado. Não, isso foi e olha que, quer dizer, dentro da profissão, eu como clínico, e foi uma coisa que eu acreditava que eu tinha sinusite a vida inteira, quer dizer, eu fazia eventualmente, as pessoas fazem sinusite, quer dizer, ninguém está imune, né? Mas eu vivia com sinusite. E perturbava o Dr. Jair de Castro pra caramba com a sinusite. E até o momento que um belo dia eu tive o laringoespasmo e descobriu que a minha sinusite, provavelmente uma boa parte delas não tinha sido por sinusite no caminho habitual, tinha sido uma manifestação secundária e de toda essa questão. E olha, mais interessante, só na garganta. Esôfago limpo, não tem nada no estômago. Quer dizer, enfim, a sua especialidade é bem mais complicada do que o nome dela, né? Já é complicado no nome, né? Mas é mais complexa ainda, né? O nome é um trava-língua, né? Tanto que a gente fala otorrino. Pronto, deixa pra lá, né? Com certeza, muito mais fácil. Doutora Thalita, quero lhe agradecer muito pela sua explicação, sua paciência estar aqui com a gente, tá? Agradecer por participar da nossa live e ajudar a gente a entender um pouquinho desse mundo complicado aí do ouvido, dos fones e de tudo mais. Obrigada, eu que agradeço de você ter dado a oportunidade de, numa sexta-noite, eu conhecer a Doc Caverna. Com relâmpagos e tudo. Hoje foi sessão completa. Demonstração. Gente, então tá bom, muito obrigada, viu? Nada, eu que agradeço. Gente, amanhã, sábado, tô de folga, né? Tô de volta na segunda-feira, mas a minha folga amanhã, só para vocês ficarem ligados, amanhã à tarde eu vou estar na CBN, não sei exatamente a hora ainda, mas no Revista CBN, com a Pétria Chaves, tem um quadro que chama Consultório CBN, geralmente ali por volta de 2 da tarde. Quem puder dar uma olhadinha, e olha só, tem novidade, vai ser pelo YouTube também, né? Vai ser rádio com imagem. Eu acho muito legal, porque eu fiz outro dia com ela e achei muito engraçado que as pessoas estranharam, porque todo mundo conhece a minha voz, muita gente conhece a minha voz em São Paulo, há 20 anos que eu faço Saúde em Foco no rádio, e muita gente nunca me viu, né? Então foi muito curioso os ouvintes da CBN que me conhecem há 20 anos. Olha só, agora que eu estou vendo, enfim, a gente está mudando um pouquinho essa perspectiva na CBN. Então não percam, vai lá no canal do YouTube da CBN, se quiser ficar ligado para não ter que se preocupar, assina o canal, marca o sininho, que vai aparecer que a gente está ao vivo. Então, gente, amanhã, a revista CBN, vou estar com vocês.
E na segunda-feira a gente está de volta aqui, direto da Doc Caverna, como lembrou a doutora Tanit, para a nossa live às 7 da noite. Gente, beijo do Doc para vocês. Tchau. Tenho. Apareci mais para mim você.